Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma dinâmica do projeto Tela Crítica, na página do projeto Tela Crítica no Facebook, e este vídeo também vai ficar na página no canal do Tela Crítica no YouTube, né? Estamos, mais uma vez, vamos discutir o filme Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. É um clássico do cinema italiano, é um filme que diz respeito a muitas coisas no mundo de hoje, né? Nós estamos em 2020 e o filme é de 1946, né? No imediato pós-guerra, na Itália, né? Onde se vivia uma situação catastrófica, uma situação de alto índice de desemprego em Roma, e o filme ele retrata esse drama, o drama pessoal de Antonio Ricci, que teve a sua bicicleta furtada, né? Então, é um clássico do cinema neorrealista que, mais uma vez, estamos discutindo, né? O projeto Tela Crítica ele tem essa prática de estar discutindo filmes uma, duas, três vezes, procurando aprender os múltiplos aspectos que um filme está querendo nos dizer. Eu sempre digo que um filme clássico que você assiste várias vezes, você nunca vê este filme do mesmo jeito sempre, né? Quer dizer, cada vez que você assiste, você vê elementos novos, aquilo dali é como se entrar no rio, né? Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Então, o filme ele tem essa capacidade, inclusive uma capacidade de estar colocando elementos para nós pensarmos a nossa sociedade, né? O nosso tempo histórico, né? A ideia é exatamente essa, tentar aprender alguns elementos que possam ser interessantes para nós pensarmos o nosso tempo histórico, que é também uma situação de catástrofe, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Primeiro, pela pandemia do novo coronavírus. Segundo, por uma crise da economia capitalista numa dimensão inédita, pelo menos desde 1929. Então, a situação do desemprego tende a crescer muito em todos os países capitalistas. E, no caso do Brasil, com certeza, né, está sendo uma situação dramática, né? Não apenas o desemprego, mas também a informalidade, enfim, todas essas condições que o cinema realista nos mostrou com toda a sua pujança estética, né? E hoje, para essa dinâmica de análise do filme Ladrões de Bicicleta, eu tenho a satisfação de estar aqui com o publicitário Luiz Chiosotto, né? Não apenas publicitário, ele é um estudioso do cinema italiano. Ele é uma pessoa que tem paixão pelo cinema italiano. E, aliás, o cinema, se você não tiver essa paixão, você não consegue se envolver, inclusive, para ver coisas, né, que muitas vezes outras pessoas que não têm essa relação não conseguem ver, né? E quando você cruza isso com a sociologia, com a história, com a antropologia, com a filosofia, aí sim você tem aquele elemento do cinema com experiência crítica. O Luiz Chiosotto, ele publicou um livro muito interessante, gente, que eu queria estar aqui apresentando para vocês. Ele vai falar do livro, mas antes dele falar, eu quero estar apresentando aqui para vocês esse livro, que é um livro que, inclusive, se encontra à disposição, né, daquelas pessoas que tiverem interesse, podem estar adquirindo esse livro tanto na Amazon como na Livraria Cultura, enfim, as boas livrarias, né, pela internet, né? E, além do Luiz Chiosotto, nós temos aqui conosco a psicanalista Ana Celeste Casulo, que já esteve conosco analisando o filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. E ela, né, como é uma fã do projeto Tela Crítica,
de carteirinha, né, ela está aqui mais uma vez conosco, né, para dar aquela perspectiva, né, psicanalítica, psicológica, porque o cinema é isso. O cinema você pode estar aprendendo sobre diversas perspectivas e nós vamos começar a nossa dinâmica aqui, então, primeiro com o Luiz e depois com a Ana Celeste, certo? A gente pode fazer dessa forma, né? E depois nós vamos estar analisando mais duas cenas do filme, né? E aí o Luiz e a Ana Celeste pode voltar a comentar, né? Então, eu passaria a palavra, né, primeiro agradecendo o Luiz Chiosotto por ter essa disposição de estar conosco no projeto Tela Crítica. A palavra é sua, Luiz. Oi a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a você, Giovanni, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, discutindo sobre o cinema italiano. Sobretudo sobre o neorrealismo, que perpassa as obras de Vittorio De Sica, um dos diretores italianos que eu mais gosto. Particularmente falar de um filme que eu adoro, que eu me identifico muito, que é O Ladri di Biciclette. E também eu gostaria de dizer a você que você está de parabéns por esse projeto do Tela Crítica, porque é algo que faltava na mídia, nas mídias sociais, para levar um pouco mais de cultura às pessoas, partindo dessa ideia centenária que é o cinema. É algo que realmente comove a todos. Então, o neorrealismo, como movimento cinematográfico, nasceu na Itália e teve dois momentos importantes. Inicialmente durante a Segunda Guerra, quando retratava as condições de enfrentamento do povo italiano contra as forças nazifascistas. O filme Roma Città Aperta, de 1945, de Roberto Rossellini, é o mais expressivo do período. O segundo momento do neorrealismo italiano é aquele onde as temáticas sociais eram predominantes, cujo destaque fica para os filmes La Terra Trema, de 1948, de Luchino Visconti, e também o filme Ladri di Biciclette, de Vittorio De Sica, também do mesmo ano. É interessante observar que, não obstante o neorrealismo se sobressaia do período anterior, conhecido por Telefone Bianchi, ele tem suas raízes dentro desse ambiente em Cinecittà. Eram filmes muito bem elaborados na forma, na grande maioria feitos em estúdios, com uma atenção minuciosa à cenografia e à presença de star systems italianas. Mas se a estética era primorosa, as histórias se revelavam fora do contexto da realidade social, com um conteúdo falseado, numa ideia de bem-estar que só existia no discurso ideológico do regime. Em Cinecittà, tudo era controlado através dos mais modernos equipamentos de filmagem, de sonorização, de montagem, existentes na época. Os profissionais, incluindo cenógrafos, diretores de fotografia, roteiristas e técnicos, eram os melhores do mundo. E a existência desse enorme complexo cinematográfico se deu, na época, por iniciativa do próprio Dulci, que tinha o cinema como sua paixão, outro que uma arma de propaganda de seu regime. Embora em Cinecittà a produção fosse controlada pelo governo, alguns filmes empreenderam trajetórias diversas e com temáticas realistas, pois não atentavam contra a ideologia fascista, com exceção de Ossessione, de 1943, de Luchino Visconti, que fora retirado dos cinemas por revelar uma Itália real que não podia ser mostrada ao povo. Mas La Nave Bianca, de 1941, Um Piloto Ritorna, de 1942, ambos de Rossellini, também I Bambini Ci Guardano, de 1943, de Sica, e Quattro Passi fra le Nuvole, de 1942, de Blasetti, foram produções realistas ousadas na época por Cinecittà, e que, no entanto, não desagradaram ao regime.
Com a queda de Mussolini ao final da guerra e a consequente liberação da Itália, a continuidade da produção cinematográfica italiana se dá num terreno fértil para a continuidade desse realismo. Mas, devido aos temas abordados e algumas características próprias da concepção no que tange à linguagem narrativa, os filmes ganham a alcunha de neorrealistas. Uma das características dessa narrativa neorrealista é a coincidência de fatos e ações, bem como a não explicação da razão dos eventos que animam as personagens, deixando ao acaso a concatenação e o desfecho dos eventos, como ocorre na vida cotidiana. Também é comum o uso de não-atores nos papéis principais e o de atores profissionais em papéis secundários, bem como uma cenografia casual, ambientada nos próprios locais onde vivem os protagonistas, sem falar da abordagem de temas sociais relevantes de uma Itália predominantemente pobre, muito frequente no neorrealismo. E é no âmbito do segundo período do neorrealismo que o filme Ladre de Biciclette aparece como o mais contextualizado com a época que contempla. Ladre de Biciclette começa a ser pensado nos primeiros anos do imediato pós-guerra, quando a Itália tentava se levantar e tornar-se mais democrática, quando pelas ruas ainda se viam cartazes com o retrato de Garibaldi invocando a República como sistema de governo, dividindo espaço com cartazes de filmes norte-americanos. Eram outros tempos. Enquanto o filme era preparado, aconteceram eventos importantes no país. A Itália autoriza, por lei, o sufrágio feminino e um plebiscito. O povo escolhe como sistema de governo a república, em detrimento à monarquia. Tudo isso num giro de 2 anos. O projeto de Ladre de Biciclette tomava forma por Vittorio De Sica e o roteirista Cesare Zavattini nesse período. Um filme calibrado no minimalismo, onde, sob a direção experiente de De Sica, quase não se percebe a presença da câmera. Com movimentos simples e comedidos, mas muito bem estruturados, suas lentes imprimem na película o essencial de um universo de desigualdade social. Nesse momento italiano, onde reina a miséria material e moral, a narrativa de Zavattini se adapta perfeitamente à estética de De Sica ao retratar o cotidiano italiano. Juntos, eles criam a magia do filme, a de transpor para a tela toda a angústia de se viver em um país injusto e sem trabalho, sem perspectivas de melhores condições de vida. Eles fazem isso acompanhando Lamberto Maggiorani e Enzo Staiola, respectivamente pai e filho, sob o panorama romano. Caminham em busca de reparar o dano material do roubo da bicicleta da família. Com uma história simples, Ladre de Biciclette adere à realidade das inúmeras dificuldades em se colocar a Itália em pé de igualdade social, conter a delinquência, a fome e a de gerar empregos para uma população sofrida pelo jugo deixado por um ventênio fascista. Nesse clássico incontestável do neorrealismo, o que nos prende bastante a atenção é o humanismo da parcimônia sinérgica que existe entre pai e filho. Eles conseguem nos entreter durante toda a busca solitária pela famosa bicicleta. Bicicleta esta que ganha o status de uma lâmpada mágica, que uma vez reencontrada, realizaria os desejos de um pai de família amoroso e sem trabalho. Da parte de Bruno, ele é o filho carinhoso que todo pai gostaria de ter. Carregado de um desejo enorme de encontrar a bicicleta e deixar o seu pai feliz, Bruno concentra toda a sua energia nessa empreitada e parece estar sempre à frente. Em vários momentos, notamos que ele se adianta às decisões do pai. Bruno, por exemplo, percebe a pedivela arriscada quando a bicicleta é restituída da penhora. Bruno vê antes, ou contemporaneamente ao pai, o ladrão numa ruela. Bruno, quando vê o pai em apuros num beco de Roma, corre chamar o policial para tirá-lo de lá. Bruno é seu anjo da guarda, a autoconsciência de Antônio, ora ao seu lado, ora atrás dele, mas nunca à sua frente.
como uma forma de respeito, admiração e zelo por quem deve proteger. Antônio, por sua vez, tomado pelo desespero de encontrar a bicicleta em sua busca, não avalia corretamente a importância de seu filho. É somente quando Bruno se afasta das vistas e, coincidentemente, pessoas ao longo do rio Tever gritam que uma criança havia se afogado, é que Antônio, supondo ser seu filho, reconhece Bruno como mais valioso que a perda da sua bicicleta. Nesse instante, Antônio compara a tragédia que poderia ser a sua vida caso o perdesse, e que a falta da bicicleta é apenas um pequeno incidente sem valor. Então, eles vão gastar as últimas liras que lhes restam num restaurante para celebrar a sorte de estarem juntos, esquecendo por alguns momentos a tragédia da perda da bicicleta. Por fim, ao entardecer de uma jornada fracassada, Bruno também antevê o desejo desesperado de seu pai no intento de roubar uma bicicleta. Para roubar sem que Bruno presenciasse, Antônio o manda voltar de bonde para casa. Mas Bruno intui e desobedece suas ordens e volta para novamente salvá-lo do apuro de ser preso pelo furto. O dia termina e a bicicleta não é encontrado, restando à plateia nada mais que a impotência que adere perfeitamente à época que a história retrata, onde a solidariedade humana era a única coisa que contava naqueles anos. Do meu ponto de vista, ao rever o filme na distância dos anos, acompanhando o caminho de Antônio e Bruno na busca pela bicicleta, emociona. Para muitos de nós, significa revisitar dificuldades que encontramos durante a vida. E assistir esse filme é um lenimento para mim. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre ladrões de bicicleta é ainda muito mais do que esse resumo que eu tenho em mente toda vez que me convidam para falar sobre o filme. E uma parte do que eu não disse aqui, eu escrevi no meu livro, num capítulo dedicado somente e unicamente ao filme, dentro de um verbete que é do próprio diretor Vittorio De Sica. São essas as palavras que eu queria dizer sobre o filme, Giovanni. Muito bem, Luiz. Parabéns pela análise. Você circunstanciou o contexto histórico onde surgiu o cinema realista, né? Todo esse foco no drama existencial. Né? É um drama humano, mas é um drama humano que tem esse elemento existencial que nos toca profundamente, porque o neorrealismo, você há de concordar comigo, ele é uma crônica da proletariedade, que é aquilo que caracteriza as sociedades capitalistas. É por isso que nós, em 2020, nós conseguimos discutir esse filme e se identificar. Não apenas se emocionar, mas se emocionar, se identificar, porque no drama de Antônio Ricci tem um pouco o drama de todos nós. Já foi falado aqui na nossa dinâmica que todos nós somos ladrões de bicicleta. Não apenas ladrões de bicicleta, todos nós somos Antônio Ricci. Esse drama de estarmos vivendo essa dimensão da contingência, que caracteriza a vida cotidiana de individualidades pessoais de classe. E essa é a riqueza do neorrealismo. O neorrealismo, ele conseguiu, muitas vezes, com poucos recursos, sem aqueles recursos de Hollywood, utilizando atores que, como você falou muito bem, muitos deles não eram profissionais, eram pessoas do povo. Agora, sob uma direção competente, essas pessoas conseguiram, de um certo modo, nos emocionar e se tornar filmes, eu diria, filmes eternos. Eternos no sentido que toca profundamente a todos nós que vivemos nessa exasperação da contingência,
da contingência, no caso do HIT, né, a contingência de ter uma biblioteca, de ter uma bicicleta furtada. Né? Isso é que é interessante, porque não é apenas uma bicicleta furtada, é outras coisas, muitas outras coisas, porque por trás da bicicleta você tem a vida, você tem a dignidade de estar vivendo numa sociedade onde você é proletário. O proletário ele só tem uma chance de ter uma vida digna se ele conseguir vender a força de trabalho dele, né, para conseguir satisfazer as necessidades, senão vai morrer de fome, né? Então, o drama é o drama de todos nós. Eu te perguntaria, você tem esse livro, que é um livro maravilhoso sobre o cinema italiano, né, onde são 300 filmes e 100 cineastas, de Fellini a Sorrentino. Né? Você tem uma paixão pelo cinema italiano. Né? Escrever um livro desse, com essa densidade, com essa, que eu diria, talvez no Brasil, em língua portuguesa, eu que tenho acompanhado muita coisa do cinema, né? Eu tenho uma biblioteca que tem muitos livros do cinema mundial, né? E tem lá uma parte dedicada ao cinema italiano. Eu, sinceramente, não existe no Brasil um livro que tenha essa força. Né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da identidade italiana no cinema. Por que você decidiu escrever isso no Brasil? Então, você falou uma coisa verdadeira, sem deixar de dizer que você fez o prefácio do livro, né? E o motivo pelo qual eu decidi escrever esse livro foi o fato de quando eu queria procurar algo sobre diretores que se concentrasse num só lugar, né, eu não encontrava. Eu não encontrava literatura, nem aqui no Brasil e também fora, que unissem todos esses diretores que, ao meu ver, são muito importantes na constituição da cinematografia italiana e que representam também muito da identidade italiana, do se sentir italiano, do ser italiano, né? Que você vê nos filmes em que o livro aborda. Por exemplo, se mantendo, claro que no livro, como você disse, são 100 cineastas, né? 64% deles são de outrora, são do clássico, do cinema clássico italiano, que aborda Mario Monicelli, Federico Fellini, Mario Bolognini, e tantos outros que foram muito importantes, Ettore Scola, e que hoje as pessoas não conhecem, não sabem quem sejam, o que fazem, Pasolini, por exemplo, né? Muitas pessoas não sabem quem é Pasolini, o que foi Pasolini. Então, eu achei importante escrever esse livro. E também é um livro que ele espelha um pouco da realidade que o Brasil está vivendo, porque a Itália viveu durante muitos anos uma situação econômica, política, social que é muito parecida com aquela situação que nós estamos vivendo agora. Não sei se é devido ao fato de nós temos aqui na Constituição da nossa população muitos italianos, ou se o Brasil tem apenas 500 anos de vida e a Itália tem muito mais, ou então porque foi o último país a se industrializar na Europa. Eu sei que nós temos muitas semelhanças de questões políticas e sociais. Então, quando eu falo de uma história, de um livro, eu falo sobre um filme, é como se eu estivesse falando, muitas vezes, de um problema social que nós estamos vivendo no Brasil agora, ou que vivemos recentemente, né? Tamanha é a similaridade entre esses dois países nessa questão, né? E agora, voltando um pouquinho ao Vittorio De Sica, né? Um gênio nem sempre é compreendido na primeira vez que ele realiza uma obra, né? Tanto é verdade que quando ele resolveu fazer, junto com o Cesare Zavattini, o filme Ladri di Biciclette, e ele fez o filme, em primeiro momento, ele foi atrás do capital americano, e o Selznick, na época, né, o grande produtor de Hollywood,
disse para ele que ele produziria o filme, sim, sem problemas, a história era bonita, ele produziria o filme, mas ele queria que no papel principal, no papel do Majorani, né, ele usasse o Gary Grant. Ele disse, a resposta do Vittorio De Sica foi arrivederci, grazie, e foi embora, né? No fim, ele acabou usando um garagista romano no papel do Antônio, que é o Majorani. E quando o filme foi lançado em Roma, foi assim, muito próximo ao fim daquele de Cinecittà, dos filmes feitos dentro dos estúdios, onde tudo era controlado, né? Não se sabia o que acontecia, na verdade, na Itália. Quando foi exibido esse filme, foi lançado nos cinemas italianos, as pessoas não compreenderam o filme. A população ainda estava habituada àquelas histórias fúteis, né, vazias e poucas informações sobre a realidade italiana, e muitos saíam da sessão e iam até a bilheteria pedir o dinheiro de volta. Isso deixou o Vittorio De Sica bastante preocupado e consternado com o fato, né? E tem um relato de que ele estava junto com o Roberto Rossellini, inclusive o filme foi lançado no cinema do próprio pai do Rossellini, que fica em Piazza Barberina, em Roma. E aí tinha uma multidão na frente, e Vittorio De Sica estava muito nervoso, e o Rossellini colocou um cigarro na boca do Vittorio De Sica para ele se acalmar. E a partir daí ele nunca mais deixou de fumar. Até então ele não fumava, né? Foi só quando o filme passou na França que ele foi bastante aclamado. E foi considerado um grande filme, e depois os outros países conheceram, e ele se tornou famoso internacionalmente. Chegou, inclusive, a ganhar o Oscar da época, né? 2 anos depois. Então, essas são algumas características do filme, e que eu não falo no livro, mas que é algo assim meio extra o assunto do filme em si, né? Então, quando você tem em mãos o meu livro, você conhece ainda um pouco mais do que foi o Ladra de bicicleta, sobretudo no âmbito da questão social, né? Da que você sempre gosta de ressaltar. Muito bem, eu agradeço. Vamos continuar. Agora nós vamos ter a intervenção, né, a análise crítica do filme, mais uma colaboração, agora pela psicanalista Ana Celeste Casulo, que está aqui conosco, né, e vai fazer a análise. Ana, por favor. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? E eu vou falar um pouco sobre o filme agora, né? Para começar a situar um pouco a história. O filme Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, ele vai expor o drama, né, da precariedade dos trabalhadores que, devido à crise, eles começaram devido à crise, eles chegaram a uma situação de extrema pobreza, de extrema precariedade, né? Esse filme também, com essa situação de extrema precariedade, que vem junto não só as questões econômicas, mas o próprio abandono, né, do Estado enquanto representante de uma elite capitalista, né, que estavam num momento de exploração, né, e de extração de mais-valia na sua forma mais dura, né, numa sociedade que vinha de uma situação pós-guerra, e isso causou um processo de empobrecimento, né, das próprias classes trabalhadoras, que
a classe trabalhadora ela só tem a sua força de trabalho para vender, né? Quando ela não consegue fazer isso, ela vai à miséria. Porque nesse filme, esse filme Ladrões de Bicicleta, o Rico, Antônio Rico, que é o personagem central, ele é a imagem do trabalhador, né, que está o tempo inteiro lutando contra o processo de empobrecimento. Ele está lutando para não cair na miséria, ele está lutando para não se transformar em mais um miserável que andava pelas ruas da Itália, né? E é um filme e essa que vai representar naquilo que a gente vai chamar da realidade concreta do próprio desamparo, né? O desamparo do sujeito, entendendo esse desamparo enquanto aquilo que é traço estruturante para a produção da subjetividade dos sujeitos, que é reatualizado, né? Esse drama do desamparo, ele passa a ser atualizado na realidade, na sua forma mais concreta e cruel, né? Que é pela própria organização, né? Dessa relação entre a elite capitalista e o Estado que a representa, né? Então, o filme é uma odisseia da luta para não se deixar empobrecer, mais do que eu já estava, né? A luta pela dignidade, né? A luta pelos direitos básicos de qualquer ser humano, que é o direito ao trabalho, é a primeira coisa que as pessoas... Isso é direito, né? Trabalho não é questão de mérito, né? Ninguém tem que trabalhar, ninguém tem que merecer trabalhar, né? Isso daí é uma ideologia escabrosa inventada aí pelo neoliberalismo, né? Que até para trabalhar você tem que merecer, a gente tem que merecer tudo tem que se fazer merecer, né? Que vai aprisionando as pessoas e criando deturpações psíquicas, né? Até narcísicas, transtornos narcísicos, porque as pessoas começam a acreditar, de fato, que tudo elas precisam fazer por onde para merecer, inclusive um trabalho. Então, é o desamparo no seu sentido mais cruel, esse filme, né? É aquilo que vai atualizar todos os conflitos desse sujeito de estar num mundo, né? Sem que ninguém preste atenção no drama que ele está vivendo, né? E, assim, com poucos momentos você vai encontrar... No início você existe a questão da solidariedade, né? Quando ele vai procurar a bicicleta, que ele chega e vai conversar com os amigos, e não, a gente sempre achou todas as bicicletas, é assim, a gente vai achar essa também. Então você percebe a solidariedade da mulher, da esposa dele, né? Que vai e ela põe para penhorar o único bem que eles têm, né? Que é o lençol de cama, e é uma cena muito forte quando ela diz, a gente pode ficar sem lençol na cama, né? Mas você precisa trabalhar. E como aquele trabalho também vai gerando trabalho para a família inteira, porque não é só ele que trabalha, mas a mulher também, ela vai trabalhar também, né? Consertando quando ele diz assim, né? Olha, tem trabalho para você também aqui. Ela vai lá, conserta a roupa, lava, passa, né? Que isso também é trabalho que faz parte desse processo, né? Esse papel, dessa parceria, né? Desse casal de trabalhadores, em que que o trabalho dos dois vai se complementar para que eles possam manter, né? Manter a sobrevivência da própria família. E uma família solidária, né? São trabalhadores, tanto a criança, porque a criança também fazia um trabalho, né? Eu acho que num posto, lavava carro, alguma coisa assim, né? Eu não consegui identificar direito o lugar onde ele também ficava para trabalhar,
que o pai ia trabalhar e deixava o filho no trabalho. É uma família de trabalhadores, né? Que também é algo assim que impacta, porque você pensa, nossa, essa criança deveria estar na escola, né? Mas aí a gente vê o processo de empobrecimento, né, dessa classe trabalhadora, em que a própria criança é negada o direito, que isso também é um direito, à educação, né? Até a infância, ele também precisava trabalhar, que é mais um ponto que vai sinalizar esse processo de extrema precariedade em que a classe trabalhadora ela é lançada, né, causado pela exploração, né, do grande capital, né, que só existe uma única forma deles acumularem riqueza, que é expoliando ou explorando essa classe, e os efeitos disso na subjetividade deles, né? Por quê? Porque você olha para o personagem central, ele e o filho, né? Eles são o tempo inteiro angustiados e desamparados, né? Eles, ao tempo inteiro, eles estão buscando alguém, ou alguma coisa, alguma instituição, qualquer coisa, alguém que pudesse fazer algo por eles. É um abandono completo, desde quando ele chega na delegacia para pedir que o delegado ajude a encontrar a bicicleta, porque é o único meio de sobrevivência que ele tem, porque é a profissão dele, mas ele precisava daquela ferramenta de trabalho. E aí ele, não, é uma coisa menor, é só uma bicicleta, é só um pobre. Isso é um pobre, e daí? Né? Eles estavam muito mais interessados em proteger, fazer a segurança de um político que ia ter um comício em algum lugar, né? Porque o sistema é o sistema entre o Estado, essa relação aí capciosa entre o Estado e os capitalistas, em que eles vivem um facilitando a vida do outro. Essa massa, ela é completamente abandonada, se virem, né? E até que ele sai procurando, ele decide procurar por ele mesmo, já que não tem ninguém que faça, e o único parceiro que ele tem, e aí é uma relação muito interessante dele com o filho, porque é uma relação de parceria, mas não só parceria, porque é pai e filho, né? Tem algo a mais nessa relação, que é uma solidariedade da própria classe trabalhadora, porque o menino também faz parte da classe trabalhadora, né? Quando o pai ia trabalhar, a criança ficava em um outro espaço, né? Para trabalhar, não sei o que se era um posto de gasolina, se era um lugar onde lava carros, mas era em um espaço que ele ficava. No final do dia, quando ele voltava do trabalho, ele pegava o filho no trabalho. Então, a solidariedade da própria classe, né? Tentando um apoiar o outro, né? Para tentar dar conta desse desamparo, desse esquecimento, né? Você percebe várias vezes no filme que a resposta, né, do Estado, da instituição burguesa, dos delegados, os delegados da polícia lá, era um descaso, como se um trabalhador que perde seu instrumento de trabalho, né, não merecesse nenhuma preocupação. Isso é uma coisa menor, o importante é o comício que vai ter ali, né? A gente está aqui para nos proteger, né? A gente vai proteger o esquema capitalismo e o Estado, e aqueles que fazem parte do governo. O resto é o resto, né? Você vai observar, e aí o que é que sobra para esses trabalhadores? A única coisa que sobra não é se achar que eu vou merecer teu emprego, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer cursos e vou... Não é essa a saída, né? A saída que tem é a solidariedade, é cada um se ajudar, né? Lógico, é um filme que ele vai mostrar a própria degradação da classe em si. Por quê? Porque eles, no final muito triste, né? Eles acabam
tendo que... Ele acaba nessa busca, dá a entender que eles vão continuar procurando até achar, né, o instrumento de trabalho. E a outra questão que me chama muito a atenção nesse filme os aspectos psíquicos, né? Como fica, né? Como fica as questões subjetivas, né? De um trabalhador que é exposto a uma situação extremamente degradante, sem nenhum auxílio, sem ajuda nenhuma, né? De forma que o desamparo inicial, que é o desamparo enquanto estruturante da constituição psíquica de qualquer ser humano, porque é o primeiro afeto que se sente, né? O Otto Rank, ele vai falar do desamparo do nascimento, né? E isso daí que é o primeiro afeto que se tem quando a criança sai lá da barriga da mãe, né? E nasce na maternidade ou em algum outro lugar e, de repente, ela está num lugar extremamente aconchegante, e é luz, e é estímulo, e é tudo de uma vez. Então, o ouvido que vai ouvir pela primeira vez, aquilo vai doer, né? O pulmão que vai receber ar a primeira vez também vai doer, tudo vai doer, né? Por quê? Porque ela a partir daquele momento, ela vai ter que... Ela não está mais naquela relação simbiótica, né, com um outro aí, com um grande outro, que protegia e que provinha esse sujeito de tudo, né? Então, e é interessante porque esse filme ele tem uma atualidade. E eu sempre faço a relação dele com o filme novo do Ken Loach, né? Desculpe, mas você não estava... Precisamos de Você, que é o filme novo, que vai mostrar também... É quase uma atualização, né, desse filme Ladrões de Bicicleta. Só que não é mais uma pessoa, não é mais um trabalhador que cola cartazes, mas é agora um trabalhador que vai trabalhar fazendo entregas, né? Um trabalhador uberizado que precisou também comprar um carro para poder entrar em um processo, e aí o drama dele vai ser outro, né? Porque é uma exploração muito maior do que a exploração do filme Ladrões de Bicicleta, né? Porque ele tem um instrumento de trabalho, ele só não consegue mais pagar as contas, né? Pagar as contas que ele fez para poder trabalhar. Eu já sei que deu os meus 5 minutos. Pode continuar. Vou parar por aqui e aí... Já entendi. Na verdade, obrigado, Celeste, por estar colocado elementos... Você estava um pouco nervosa, né? Colocado elementos que ajudaram nós temos uma percepção do filme nos seus múltiplos aspectos, nos seus detalhes, né? Eu fico pensando a riqueza que é esse filme, até nos detalhes, na fotografia, por exemplo, enquanto você estava falando, né? E aí o Luiz também pode estar comentando, mas tem algumas fotografias que traduzem, falam mais do que 1000 palavras, né? Por exemplo, essa fotografia aqui na chuva, né? Tá o pai e o filho. Eu não vejo algo mais desesperador do que isso, né? Você está na chuva, num domingo, né? Que cai aquela chuva no final da tarde, né? Totalmente perdido, porque você não sabe quem furtou a bicicleta, né? E está o pai e o filho exposto a essa contingência, não apenas a contingência climática, mas a contingência social, existencial,
e uma situação trágica, porque o filme fala de uma tragédia, né? Isso que a Ana Celeste colocou, a questão do desamparo, mas o desamparo ele é um elemento, vamos dizer, ontogenético, né, de todos nós, da espécie, que, né, o homem é a única espécie que ela nasce muito desamparada, né? Basta nós verificarmos o que é um bebê humano e um filhotinho de qualquer outra espécie, né? De um cãozinho, de um gatinho. Um bebê humano é muito desamparado, né? Agora, tem um sistema social, né, que é o modo de produção capitalista. O capitalismo, ele, em termos, comparando com outros modos de produção, né, pré-capitalistas, é um dos modos que expõe esse desamparo que assume uma dimensão trágica. Agora, é uma tragédia social, não tem nada a ver com a biologia, não tem nada a ver com a condição biológica da espécie, tem a ver com a forma como é organizado essa sociedade. E o Antônio Hitt, ele é a própria expressão desse desamparo e a própria expressão dessa tragédia social, principalmente numa situação de desemprego. Ele sabia que sem a bicicleta ele não iria mais conseguir o emprego, né? E aí nós vamos verificar nas cenas que nós vamos estar analisando que ele não consegue esquecer essa situação, essa tragédia pessoal. É uma tragédia pessoal, é do Antônio Hitt. As pessoas que estavam ao redor, elas não estavam muito ligando, estava cada um na sua, né? Olha que interessante pensar, é uma tragédia social, o desemprego mas o que é o desemprego numa sociedade capitalista? É um número, né? O Brasil tem 12,6% da sua força de trabalho desempregada, mas isso não diz nada, porque é só um número. Agora, se nós formos ver o que é que o cinema faz, o que é que o cinema neorrealista faz, ele dá a cara, ele mostra que não é meramente uma tragédia social, um número, né, uma estatística, é uma tragédia de uma pessoa humana. É o Antônio Hitt, pai do Bruno, né, que dessa família, né? Se nós formos verificar, o neorrealismo ele dá essa riqueza, de um certo modo, de ligar a tragédia pessoal, da individualidade pessoal, a uma dimensão social, a uma dimensão histórica. E isso é que é muito rico, né? Nós que estudamos sociologia, né? Você que estuda psicologia social, que estuda psicanálise, né? Quer dizer, o cinema, ele faz a conjunção, ele nos emociona porque ele fala para nós, né? Isso que o Luiz colocou muito bem, que o neorrealismo, ao utilizar atores do povo, ele, né, isso que você falou, Luiz, é muito interessante. Quando o Vittorio De Sica poderia ter utilizado aí o Cary Grant, né? Evidentemente, seria um grande filme também, mas não seria o filme que foi, porque o Lamberto Maggiorani, ele na sua atuação, ele expressa não apenas o drama do Antônio Hitt, mas ele ainda preserva aquela dimensão instintiva do povo, aquela atuação, eu diria que está na própria expressão do personagem. Eu acho que é isso, né, que é importante estar salientando, e que a Ana Celeste ela colocou muito bem essa questão do desamparo, que é próprio da espécie, é próprio da pessoa, desse ser biológico, ser social, que tem uma dimensão, né, que nasce e que chora, e que tem esse desamparo originário, né? Mas que o capitalismo, a situação, por exemplo, do Antônio Hitt, é um desamparo, é um desespero, como nós iremos verificar. Nós vamos ver agora duas cenas, e
e nessas cenas a gente vai se soltar. Porque, principalmente, né, as pessoas, quando elas começam a falar do filme, elas ficam um pouco presas, tal, porque é quase uma palestra, um comentário mais geral. Agora a gente vai pegar uma cena, as cenas que foram escolhidas, né, foram escolhidas tanto pela Ana Celeste como pelo Luiz, né, e nós vamos estar assistindo aqui, certo? Só um momento, eu vou estar colocando... Posso acrescentar uma coisa? Claro, à vontade, Luiz. Então, quando você fala da fotografia, só para ficar registrado, né? A fotografia do Carlo Montuori. Ele fez vários filmes italianos, né? Ele não é considerado um grande fotógrafo de cinema, mas ele fez muitos filmes. Inclusive, ele fez um outro filme do De Sica, que é considerado Il Tetto, que é o último filme com pegada neorrealista que o De Sica tenta fazer em função de que ele queria, isso é em 1956, ele queria reviver o neorrealismo numa época que o realismo já tinha morrido há 4 anos, porque o neorrealismo ele não durou senão até a década de 50, meados dos anos 50. Depois, nem mesmo os grandes diretores neorrealistas queriam ser taxados como neorrealistas. Cada um, ao seu modo, procurou encontrar uma forma diferente de se expressar, uma estética sua, como vários outros diretores, citando alguns deles como o Antonioni, que no início ele foi neorrealista, depois ele empreendeu uma outra estrada, e vários outros diretores também, como Bolognini, e também diretores que no momento foram neorrealistas e depois deixaram, até porque a situação da Itália melhorou muito, quer dizer, foi melhorando aos poucos e não havia mais elementos para que se falasse, para se escrevesse histórias, se fizessem filmes neorrealistas. Contudo, só para dar um dado atual, né, recente, de alguns anos atrás, eu acredito que é de 2019, eu não consegui precisar aqui, mas saiu um artigo no jornal La Repubblica, onde são roubadas 3.000 bicicletas por dia na Itália. Quase que isso agora, em que ano? Agora, 2019, 2018. Não, desculpa, aqui 2013, eu acabei de encontrar a data aqui. Outubro de 2013 é a matéria. L'Italia dei ladri di biciclette. Spariscono 3.000 al giorno. Ecco come difendersi, é o título da matéria. São 3.000 bicicletas por dia que somem na Itália. Isso numa época em que a bicicleta não é tão importante como foi a bicicleta nos anos 50, que era o veículo de trabalho do homem italiano. Então, quando ele chega lá na delegacia e expressa o sentimento doído, sofrido dele, que roubaram a bicicleta dele, vocês não vão fazer nada por mim, eles falam, olha, nós não temos meios para procurar a bicicleta para você, você vai ter que procurar sozinha. Eu até consigo entender a situação do delegado, porque eram tantas bicicletas, provavelmente, muito mais do que 3.000 que são hoje, porque na época o meio de locomoção das pessoas, de trabalho, era a bicicleta, né? Então, e também o Estado, naquele momento, o filme é feito em 1947 e é lançado em 1948. A guerra acabou em 1945. A Itália estava completamente destruída. O próprio Vittorio De Sica pensava que não iria mais fazer cinema na Itália, porque os cinemas tinham sido destruídos e os cinemas que ficaram em pé estavam passando filmes americanos. Foi ótimo para os americanos, porque conseguiram desovar todos os filmes que, durante 5 anos de guerra, não podiam ser exibidos. E aí aconteceu que a Itália não tinha uma estrutura naquele momento para gerar emprego para todo mundo, para que todo mundo conseguisse trabalhar e fazer aquilo que todos nós gostamos, que uma sociedade possa oferecer, que é trabalho a todos, né? Mas isso foi sendo corrigido aos poucos, sabe? E se você for ver também, quando ele lançou 2 anos depois do filme Umberto D., que é um filme ainda mais forte, contundente na questão da velhice, do homem que chega na velhice e não tem como se aposentar,
onde o Umberto D é o personagem principal da história, você vê ali que a densidade do filme que mostra uma Itália que, não, se ela já não gerava emprego com nada de bicicleta, ela também não conseguia garantir sobrevivência à pessoa que se aposentava. Inclusive, o Andreotti, Giulio Andreotti, o primeiro-ministro italiano da época, ele mandou uma carta para o Vittorio De Sica, dizendo para o Vittorio De Sica parar com esses filmes neorrealistas, porque estava criando uma imagem muito negativa da Itália lá fora, né? E no mesmo ano ele também mudou a lei de forma que não era mais permitido a mesma quantidade de filmes americanos entrarem numa proteção ao cinema italiano. Duas coisas foram feitas nessa medida, nessa lei que foi lançada em 1949, que era fazer menos filmes neorrealistas, né? E se diminuir a quantidade de filmes italianos, filmes americanos na Itália. Então, isso é uma passagem interessante da história da Itália. E em 1991, eu estava fazendo esse trabalho fotográfico, essa inspeção de ambientes para usar no cinema, né? Na época eu trabalhava bem perto do diretor Pasquale Possessere, no seu primeiro filme, Versus Sud, em Roma, e aí eu tive a oportunidade de presenciar. Saiu um artigo na época, no Economist, que dizia que a Itália tinha chegado no seu maior e melhor momento econômico da sua história. E, de fato, eu estava lá e eu presenciei esse momento. O salário de um atendente de uma loja, de um vendedor de uma loja, ou de alguém que trabalha numa cafeteria, ou de um dentista, ou de um médico, ou de um engenheiro, não era muito diferente na sua substância, no seu valor. O que diferenciava realmente era o serviço ruim, muito ruim de se fazer, do cara que tinha que trabalhar na prefeitura, limpando rua, alguma coisa do tipo, que ele tinha que se esforçar muito para ganhar o seu trabalho, mas o salário dele não era tão discrepante em relação a um engenheiro que trabalhava com um salário um pouquinho melhor, mas trabalhava muito menos, fazia muito menos esforços, né? Depois que em 92, com toda a crise econômica que surgiu no decorrer daqueles anos, é que a Itália aí acabou também aquele sistema de governo que eles estavam vivendo, entrou o Berlusconi, que é de extrema-direita, e que acabou de estragar tudo que tinha sido construído naqueles anos todos, desde 1947, com nada de bicicleta, né? Aí você tem já uma crise do Estado Social, né? Tem uma conjuntura que chega até nós. Agora, é claro que esse filme, ele é isso. A Itália destruída pela Segunda Guerra Mundial, né, e que ainda não tinha se construído o estado de bem-estar. É isso que você fez referência, né, e que diz respeito a um outro tempo histórico. Você lembra? Viu, Giovanni? Se você perceber... Como? Viu, Giovanni? Se você perceber também, aquela cena em que o Estado compra os lençóis, uma parte dele era novo e a parte era usada, você vê que o Hitch, ele olha o funcionário do Estado colocando o lençol numa prateleira, ele sobe, até ele se rampica pela estante, assim, para colocar o lençol lá no alto, quase não tinha espaço para pôr o lençol. O que eu deduzi daquela cena é que talvez o De Sica quis mostrar que o Estado estava comprando tanto lençol, não porque precisa de lençol, porque no final aquele lençol ia ser destinado a ser jogado fora, mas era mais para ajudar realmente a população mais carente, dando alguma quantidade de dinheiro para eles pelo menos se manterem ali, até que o Estado conseguisse criar situações para vir a dar esse bem-estar social a todos, né? O que demorou muito. Aquilo era uma loja de senhor, né? Era como, por exemplo, hoje a Caixa Econômica Federal. Exato. Né? Você penhora para poder
mas ainda não havia, na época, um estado de bem-estar social. Não, era muito recente. Construída, né, que isso aí foi lá nos anos 50, anos 60, que você tem a construção do welfare state. Agora, você percebe o transporte público lotadíssimo, tem uma cena do filme que o Antônio e o filho tentam, né, vão pegar o ônibus, não era à toa que a bicicleta era o meio de transporte do operário, porque o transporte público estava numa situação, né, degradante, né? Então, esse filme ele é muito interessante porque ele está no início de uma sociedade numa situação catastrófica depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E hoje nós estamos numa outra situação catastrófica, que é um capitalismo que está em crise e está desmontando a proteção social, né? Que é claro que não dá, se a gente compara, mas são duas situações que têm as suas similaridades, mas também têm as suas diferenças. Nós, obviamente, que na Itália não voltou ao que era em 1946, né? Enfim. Depois, e também hoje, né, a quantidade de bens produzidos é tamanha que mesmo que você esteja numa situação economicamente deficiente, ruim, você não está numa situação tão ruim como eles estavam naquela época. Que eles não exatamente. Hoje você tem, quer dizer, o que a gente está, de um certo modo, tentando aprender é aquele elemento que caracteriza as individualidades pessoais, né, de classe, que é um operário, né, numa sociedade capitalista. Quer dizer, esse desespero talvez seja até maior, porque naquela época, em 1946, você tinha sindicatos, tinha um partido comunista, tinha um partido socialista, você tinha uma coletividade, tem uma cena do filme que é no condomínio onde ele morava, estava se reunindo uma célula lá do Partido Comunista, certo? Que, de um certo modo, a política era uma esperança para aquela classe, a classe operária, né, o proletariado italiano, e, na verdade, foi isso que aconteceu. Né? Por que se construiu um Estado social na Itália? Porque você tinha um movimento operário, você tinha um partido comunista forte, que se tornou o maior partido comunista do Ocidente, o PCI, né? O Partido Socialista. Então, toda essa força política organizada, que não era o caso do Antônio, né? O Antônio Vitti era um proletário, era um empregado, mas não fazia parte de uma categoria que tinha força. Mas é claro que, mesmo na situação dele, ele iria depois estar gozando de direitos, né, sociais, trabalhistas, previdenciários, mas isso só no final dos anos 50, começo dos 60, que nós iremos ver. Esse filme que você fez referência, que é um filme lindíssimo, trágico também, Umberto D., né, ele também mostra essa situação de uma Itália que estava se reconstruindo e despreparada para dar uma cobertura, por exemplo, previdenciária, né, que é muito a nossa realidade. Agora, não dá para comparar hoje com aquela época. Hoje ainda está ocorrendo um processo lento de desmonte, né, que está atingindo principalmente os jovens. Hoje na Itália, você sabe mais do que eu, né, uma grande parte do proletariado desamparado porque não tem acesso a direitos, muitas vezes, são os jovens, né, a juventude precária, né, o precariado, como se chama, né, e os idosos também. Os idosos, por exemplo, esta pandemia do novo coronavírus matou milhares e milhares de idosos, né, que muitas vezes vivem esse drama, né, da dificuldade de ter acesso a um sistema de saúde público, da dificuldade, inclusive, de viver com dignidade. Por quê? Porque nos últimos 20, 30 anos, né, o que é que fez a direita italiana, né, nos últimos 20 anos, pelo menos, foi desmontar esse sistema de bem-estar social.
Enfim, são questões que, de um certo modo, têm as suas particularidades, as suas similaridades, e que, como você colocou, né, tem diferenças, mas que naquela época o neorrealismo ele conseguiu traduzir com muita força. Essa força que, evidentemente, hoje o cinema, né, incrível, o cinema de hoje, né, são poucos cineastas que têm essa força do neorrealismo, questão estética, isso que você colocou, né? Gente, vamos para essa cena e a gente vai conversar sobre essa cena. Essa primeira cena aqui é uma cena logo no começo do filme, né? Ele diz que ele precisa de uma bicicleta. Olha a mulher aí atrás. É matriarcal. É muito a nossa sociedade também, né? Mas aí, Celeste, o que é que você acha dessa cena? Então, vocês já falaram, né? Já falaram tudo. Então, vamos lá. Ele chega, essa cena ela é muito forte, por quê? Porque a única coisa que esse casal tem, e aí onde, pela minha análise, né, eu vejo o quanto é cruel essa organização, né, de como o Estado, junto com o sistema capitalista, estava funcionando. Por quê? Porque o trabalhador ele era obrigado a se desfazer para penhorar e não morrer de fome dos poucos bens que eles tinham, né? Essa cena, gente, ela é muito forte, porque assim, a única coisa que eles tinham, lençol para se enrolar, né? E aí ela diz assim, mas a gente não precisa de lençol na cama, né? Você precisa, na verdade, a gente precisa trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar. Isso aqui é luxo, como se isso fosse um luxo, né? E aí onde eu percebo que tem uma organização, né, que ele escancara isso, e talvez o mal-estar com o filme, porque assim, o Estado não estava fazendo favor nenhum, né, para essas pessoas. Por quê? Porque eles estavam se desfazendo do pouco que eles tinham, né? E muitas vezes, como o Luiz colocou, esses lençóis ou esses instrumentos que eles tinham em casa, que eles estavam se desfazendo, talvez jogassem até fora, né? Mas foi uma forma que arrumaram para ajudar esse trabalhador. E isso é perverso, né? Essa forma de não sei que auxílio é esse, né? Se auxiliar tirando o pouco que eles têm, né? Que não é nada, é um lençol de cama, e ele jogou ali junto com tantos outros, né? Mas que para aquela família, naquela situação, né, que já tinham se desfeito da bicicleta para não passar fome, já tinha se desfeito de tantas outras coisas, porque me parece no filme, quando começa que essa situação do desemprego dele era uma coisa que já vinha há muito tempo, porque eles foram se desfazendo aos poucos do que tinham, né? E a luta dele é para não cair na situação dos ladrões de bicicleta, porque fora essa situação que ele está, que é de extrema precariedade, por mais que ele tivesse uma família, né? Mas é um processo de empobrecimento mesmo de uma classe trabalhadora, que é a mesma coisa que a gente observa hoje, né? Você vem observando com essa quantidade de perdas de direitos, que é um processo de empobrecimento, e que isso vai ter repercussões a nível subjetivo. Por quê? Porque quando você empobrece, vai empobrecendo uma classe, aqueles afetos mais primitivos do ser humano, eles se reatualizam, né? Por quê? Porque a situação, ela se repete, né? O desamparo, o desespero, né? Não é mais desamparo, já é desespero, né? Ele se transforma em desespero. Por quê? Porque quando o homem ele passa a trabalhar e ele constrói, ele estabelece essa relação com o trabalho, ele faz para sair dessa condição de completo desamparo diante da natureza, diante da sociedade, enfim.
Então, e aí tem essa parceria que é estabelecida desses trabalhadores, porque é uma família, mas é uma família de trabalhadores, né? Eles estabelecem uma parceria e ela é solidária, é um movimento assim, de extrema solidariedade dessa companheira quando ela se desfaz. Por quê? Porque eram os lençóis de casamento deles, alguma coisa assim. Ele tinha um valor afetivo que eles precisavam, né? E ela abre mão disso em nome do núcleo familiar, em nome da sobrevivência da família inteira, né? Mais outra perda. Por quê? Porque há muitos objetos, muitas vezes esses objetos eles têm uma lembrança afetiva. Quando você ganha, por exemplo, de alguém, um lençol, né? Existem presentes ou você compra que você faz um investimento. Não tudo, né? Não todas as mercadorias. Às vezes uma mercadoria é só uma mercadoria, mas alguns existe um investimento. E o lençol? O lençol é muito simbólico nesse sentido, né? Imagine dormir em uma cama, né? Sem nada, sem ter um cobertor, sem ter uma coberta para pôr em cima de você mesmo, né? De ficar exposto ao frio, de ficar exposto ao calor, de ficar exposto... Por quê? Porque o ato de você se cobrir à noite é um momento que você, simbolicamente, está criando uma situação de proteção. É o mínimo que as pessoas têm. Então, você vai perceber, primeiro, a solidariedade, né? E a questão dessa decisão, né? Enquanto ele estava lá desesperado, sem saber o que fazer, eu não tenho como, porque eu não estou com essa bicicleta, eu não tenho onde arrumar, a gente não tem mais o que penhorar. Então, eles resolvem penhorar a única coisa que eles ainda tinham. Né? Que eram esses lençóis. E isso é muito trágico. Isso é muito... isso é a exposição máxima, né? Como ele estava... a expressão máxima desse processo de empobrecimento radical, né? Porque eles já não tinham mais nada para penhorar. Eles já tinham perdido tudo, né? Ao ponto de tirar a única coisa que tinham. E a outra... Então, assim, quando eu falo desamparo e essa situação social que ela atualiza, certo? Não é que o desamparo aquela questão da formação, da Constituição, é isso que vai predominar nessa situação. Ela vai se atualizar sob forma de sintoma, que vai se transformar em desespero diante de uma situação, de uma organização social, que não possibilita que ela possa criar condições para lidar com suas necessidades radicais. Qual é essa necessidade? Para você não se sentir um desesperado, perdido no mundo, né? Um teto, condição de comprar comida, né? Roupa, um meio de transporte e ter acesso à saúde e à educação. Isso é a mínima coisa que se faz, que se constrói, a necessidade humana radical de sobrevivência, né? Que são dispositivos subjetivos, inclusive subjetivos, né? De estruturar a subjetividade, localizar a subjetividade desse sujeito e se inventar, e possibilitar se superar essas situações iniciais, né, da própria espécie, já que o homem é o único animal mais indefeso, realmente, quando que ele nasce, é o animal mais indefeso, né? Como o Giovanni falou, um gato, um cachorrinho, um leãozinho, quando nasce, eles não são indefesos assim, né? Se você pegar um filhotinho e um leãozinho e for brincar, ele vai te morder, ele vai se proteger minimamente, ele não está completamente indefeso, ele vai te arranhar, né? Mas o filhote humano, não. Ele não vai, ele está completamente, ele é um bolo de carne,
Então, à medida que o homem ele vai sendo inserido, né, num processo de formação e de civilização, ele precisa criar artifícios, e por isso o trabalho, para tentar dar conta dessas situações iniciais, desses afetos iniciais, né? Então, o trabalho ele é impulsionado também por isso. A gente não trabalha porque a gente não trabalha, é um mito, né? Porque o mito liberal é dizer, a pessoa só trabalha porque precisa de dinheiro. Não. Ela não é só por isso que ela trabalha para dar conta das faltas subjetivas, né? Das questões emocionais, de suas questões emocionais, afetivas, que eu nem vou entrar muito no palavreado da psicologia, eu estou tentando traduzir para não entrar em nomenclaturas e não ficar falando de termos psicanalíticos, inconscientes, que não é interessante para quem está assistindo. Então, o sujeito trabalha por uma necessidade, né? E é isso que impulsiona. Impulsiona é uma pulsão, né? A gente tem uma pulsão de vida que faz com que a gente trabalhe. O que acontece num modo de organização capitalista é que essa pulsão de vida, ela é transformada em pulsão de morte. Por quê? Porque a forma de organização do capitalismo, ele percebeu que as pessoas sofrendo com medo, né? Porque hoje você tem uma gestão pelo medo, elas produzem mais, mesmo que daqui a 6 meses elas não sirvam mais para nada. Por quê? Porque botou o morto na frente dela o tempo inteiro, que é esse medo do desamparo. Olha, você vai perder o emprego, você vai fazer, né? Você vai para a miséria, você vai para a sarjeta, porque o filme inicia com ele na sarjeta. Ele está literalmente na sarjeta, no meio-fio, largado, desesperado, né? E o desespero também impossibilita que ele pense. Então, quando ele chega para a mulher, ela fala, não, a gente dá um jeito. Ela pensa por ele ali, né? Ela entra numa parceria, né? No sentido de prestar solidariedade e ajudar ele a pensar naquele momento que ele não conseguia. Ele vinha tão desesperado que ela vinha com 2 baldes e ele não percebia. Ele não conseguia nem perceber, ele estava na frente. De repente, ele olha, não é, peraí, não é assim também, não. Nós somos, a tentar aqui, fazendo o mesmo trabalho. Porque o trabalho daquela família era um só. Todos eles trabalhavam, todos eles cooperavam um com o outro. Estou falando meio rápido, porque tem muita informação, e aí eu quero falar tudo, para não ficar pela metade. Bom, vamos ver a próxima cena? Vamos lá, Luiz? Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que essa cena também mostra, né, o quanto solitário era ele, né? E é uma característica, né, que eu falo do Antônio Ricci, né? É uma característica do cinema de Vitória de Sica construir personagens onde eles são abandonados na própria tristeza, no próprio sofrimento. Eles não procuram junto a seus iguais, nem mesmo em sindicatos, resolver o problema deles. No caso do Antônio Ricci, ele poderia muito bem, quando roubaram a bicicleta dele, ir ao sindicato e falar para o sindicato, olha, me roubaram a bicicleta, vocês não podem fazer uma vaquinha aí, arrumar um dinheiro para eu comprar uma nova bicicleta, ou alguém tem uma bicicleta para me arrumar, não precisa ser nova, só para eu continuar trabalhando. E depois, mas ele não faz isso, ele tenta resolver o problema sozinho e vai atrás de outras pessoas que possam ajudá-lo. E o sindicato também, nessa hora, não tem a função de dar uma bicicleta para ele, porque a função do sindicato é resolver um problema social para que pessoas que, quando perdem a bicicleta, não precisam viver a vida que está vivendo o Antônio Ricci para conseguir, de novo, arrumar trabalho. Então, isso fica meio subtexto na história. Não sei se vocês perceberam isso. Ele é orgulhoso, né? Ele tem um orgulho. Isso, ele tem um orgulho, e isso é uma realidade de outros personagens
construídos por De Sica nos filmes subsequentes. O Humberto D. é exatamente isso. Ele não acredita em ninguém, ele é um cara rabugento, que inclusive, no meu ponto de vista, eu até escrevo isso no meu livro, no final de vida do De Sica, quando ele já estava bastante velho, né, estava morando na França, inclusive, ele se tornou uma pessoa tão descontente da sociedade em que ele vivia, do Estado, é, que ele parecia encarnar o próprio personagem que ele havia criado no Humberto D. É como se ele fosse aquele senhorzinho rabugento que reclamava de tudo no Humberto D. É interessante. Interessante. Vamos ver, então, essa última cena, a gente volta depois a comentar mais ainda. Essa cena de agora é a cena da pizzaria. Ah, E aí tá. a gente vai conversar sobre a relação pai e filho e a relação do pai consigo mesmo, já que perdeu a bicicleta, né? Tá bom, legal. Vamos lá, gente. Cena da pizzaria. Pronto, é uma cena que é uma desgraça, realmente. A mercadoria, a força de trabalho com a mercadoria falou mais alto aí do que o oásis dessa pizzaria. Então, Luiz, você tem alguma coisa para falar mais sobre essa cena? Ana Celeste também? Vamos lá. Bom, eu acho que no decorrer da cena eu já emiti minha opinião sobre o motivo dessa cena estar sendo inserida num filme trágico, né, num filme de tragédia, que é a história de alguém que perdeu o seu material de trabalho. Então é como se fosse criado ali um momento de lenimento, um oásis no meio do calor do deserto, para que ele pudesse se refrescar, né, tomar um vinho, comer alguma coisa, se sentir um pouco no poder de comprar alguma coisa para o filho, se sentir pai, sabe, um pai protetor, um pai que ampara, porque se você vê a cena imediatamente anterior a essa, é aquela em que ele se perde do filho, porque ele dá um tabefe no filho e o filho fica emburrado e acaba se distanciando do pai e o pai se perde dele, está caminhando próximo ao rio Tevere e pessoas gritando, dizendo tem uma criança que se afogou, tem uma criança que se afogou, e ele, supondo ser o seu filho, ele fica desesperado e corre lá onde está a multidão ao lado do rio Tevere, desce a ponte e olha assim, estão tirando uma criança de dentro do rio e quando ele olha, não é o filho dele, ele fica todo emocionado, ele olha para trás, o menininho está lá em cima da ponte, chamando ele, papai, papai. Aí se vê que ele fica feliz porque a tragédia da perda da bicicleta é irrisória, é infinitamente menor do que se ele tivesse perdido o filho, né? E aí ele, tentando mostrar o amor que ele sente pelo filho, né? Ele reconhece a importância dele como pai, da família que ele constituiu, e resolve oferecer para o filho um almoço numa pizzaria. Mas eles acabam indo numa tratoria e não numa pizzaria, né? Ana, você teria algum comentário sobre essa cena? Pois é um momento é um momento de alívio e ao mesmo tempo um momento de pesar, de despedida, né? Porque ele tem consciência e mais uma vez, né? Ele diz: ninguém nos ajudou, os santos não ajudaram, as velas não ajudaram, não houve nada. Nós não vamos encontrar aquelas pessoas que fizeram isso, né? Não tem como encontrar. Estamos sozinhos nessa. E o desespero dele de achar, né, aquele susto que ele teve, né, porque naquele momento, perder o filho é perder o único amparo que ele tem, porque o filho, o tempo inteiro, o filho é esse que faz essa parceria com ele e diz: olha, você não está sozinho, eu estou aqui com você. Porque em momento nenhum essa criança ela deixa
é como o Luiz falou inicialmente, é o anjo da guarda. Em momento nenhum essa criança ela abandona esse pai, né? Ela é completamente solidária a esse momento de desespero em que poucas pessoas, né? No início ele procura uns amigos que se esforçam para ajudar a encontrar, só que aí eles percebem que não vão encontrar essa bicicleta, né? Que não tem como achar. Que os ladrões, o crime organizado, ele já estava muito mais sofisticado nesse sentido. Antes eles iam na feira, conseguiam juntar as peça por peça, e montavam a bicicleta novamente. Dessa vez, não é mais assim que as coisas estão se processando, né? As coisas o crime está muito mais organizado. E essa tentativa dele de encontrar a bicicleta, essa busca obsessiva, né? Uma busca quase que obsessiva por isso, porque ele sabe que ele não vai encontrar, mas é a luta dele para permanecer, né, nessa condição de trabalhador, porque ele sabe que depois de sair, o que vai sobrar para ele, ele vai ter que ser um ladrão de bicicleta também, né? Porque não tem mais nada. Essa é a última chance, né? Como ele coloca aí. Obrigada. Certo. É que interessante nessa cena, o que me impressionou, e aí, quer dizer, a análise crítica do filme tem muito nisso, a percepção de alguns detalhes, foi essa questão do cálculo, né? Que ele mesmo na tratoria, em um certo momento, ele não consegue se desligar da condição de proletariedade que ela pressupõe o elemento do cálculo. O que é o salário, senão um preço da força de trabalho, que é representado monetariamente. E o que ele faz é um cálculo, né, de custo da força de trabalho dele, para tentar... e ele é uma cena trágica, porque ele calcula e ele vê que ele vai ter que renunciar a muita coisa, inclusive ele vai estar à beira da fome, ele, a família, porque não tem a bicicleta, ou seja, não tem o emprego, porque bicicleta e emprego são os dois elementos que estão sendo colocados, né? Ladrões de bicicleta na verdade, ladrões de empregos. A gente poderia dizer que o Paulo Guedes é um grande ladrão de bicicleta, e é um crime organizado. Então, na verdade, o que está por trás desse filme é a questão do emprego, da venda da força de trabalho, que, numa sociedade como a nossa, representa, minimamente uma vida digna, porque você tem o que comer, né? Pelo menos você tem o que comer. E ele, né, foi afligido por essa desgraça do furto da bicicleta. Né? Agora, é claro que o Paulo Guedes está acima, ele é um ladrão de bicicleta, mas os que roubaram Antônio Ritt são ladrões de bicicleta constituído pelo crime organizado do lumpen, né? Daquele lumpen que tem como grande centro de vendas do furto a Porta Portese. Então, isso é que é interessante. Luiz, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria parabenizar você por essa associação, né, trazendo a situação do desemprego, da questão social vivida pela Itália, com aquela que estamos vivendo agora com esse governo inepto, incapaz de gerar empregos, de criar condições do trabalho numa sociedade como a nossa, que tem um parque industrial imenso e que já foi, há poucos anos atrás, uma grande nação, que conseguiu gerar emprego e melhorar a vida de muitas pessoas, tirar muitas pessoas da miséria, e que agora, com esse governo incompetente, está a cada dia tornando mais difícil o trabalhador
encontrar um trabalho e aproximando cada vez mais o trabalhador ao Antônio Ricci do passado. Com a diferença de que a sociedade italiana do pós-guerra tinha um motivo realmente importante e verdadeiro para que homens na situação de Antônio estivessem vivendo uma condição de proletariedade naquele momento e que depois mudou por força de governos que vieram posteriormente de tendência de esquerda, né, socialistas e comunistas, e também de centro, e que construíram uma sociedade onde a diferença social era um pouco menor do que nesse momento histórico que com a guerra destruiu tudo, né? As posses das pessoas foram perdidas, tudo foi destruído. Apenas os ricos permaneceram ricos após a Segunda Guerra, né? Porque aqueles que eram pobres ficaram na miséria completa mesmo, né? Como a gente observa nesse filme aí, e o desespero do Antônio Ricci. Então, quando você compara a nossa realidade a partir do governo que nós estamos tendo aí, esse desgoverno, é bastante oportuna, bastante correta. Verdade, eu concordo com você. É um esforço, né? O esforço do Telecrítica é sempre tentar saber o que é que o filme está nos dizendo para a nossa condição hoje, a condição existencial, porque a grande arte, ela fala para nós, muito profundamente. Às vezes as pessoas se emocionam, elas não sabem, mas elas sentem, né? Que aquele grande personagem, aquela obra, né? Pelo menos quem tem sensibilidade, né? Porque também há pessoas que às vezes não vê o valor de um filme, né? Com essa dimensão. E o Vittorio De Sica, ele foi muito feliz nesse ponto. Eu estou lendo uma tradução do livro Ladrões de Bicicleta, do livro na qual se baseou o filme. E aí a gente vê que o roteiro, eu não sei quem é o roteirista, Luiz, do filme, mas... Cesare Zavattini. Cesare Zavattini. Então, o Zavattini, ele foi muito feliz, ele enriqueceu, porque no livro, se a gente for ler o livro, o original em que se baseou a novela, né, o romance, não tem essa riqueza de detalhes, de dramas do personagem, o personagem Antônio Ricci, enfim, é muito, muito rico o roteiro do Zavattini, certo? Eu queria falar só uma coisa, se o pessoal pudesse, né, porque você tem o filme, o novo filme, né, do Ken Loach, Você Não Estava Aqui, o título que recebeu em português. Ele traz eu não sei porque eu não li muito sobre isso, mas me parece que ele se inspirou um pouco nesse filme do Sica, e ele atualiza esse drama, né? Só que ele não, o problema não é mais os ladrões de bicicleta, mas a desvalorização do trabalho, né? Ao ponto do personagem central, ele não conseguir pagar as contas. Por mais que ele trabalhava dia e noite, não dormia, mas mesmo com que o trabalho não era mais suficiente para manter. No filme Ladrões de Bicicleta, ele ia ter uma condição de vida, se ele conseguisse aquele trabalho, ele ia poder viver dignamente com sua família, né? E no filme Você Não Estava Aqui, né? Eles têm trabalho, mas o trabalho não é o suficiente para manter a dignidade dessa família. E um outro filme, né, que a gente falou, do Umberto Eco, eu vou colocar Daniel Blake, também do Ken Loach, que ele vai na mesma temática, né, que é a luta do aposentado para se manter. Né? É como se fosse ele atualizasse esses filmes do De Sica. Vamos pensar agora, né? Agora, como é que vai ser, né? Ladrões de bicicleta. Então, ele faz lá, ele bota um entregador de aplicativo que vai deixar, né, que trabalha uma grande empresa e com um valor de salário que é insuficiente para ele se manter sozinho, né? Exato, interessante.
Interessante porque talvez Eu, Daniel Blake, ele tem a ver com Humberto D. Humberto D, exatamente. E o Ladrão de Bicicleta com esse último que você falou. Só que Eu, Daniel Blake... são dramas da proletariedade, né? Dramas da proletariedade. Isso mereceria, é claro, toda uma dinâmica de um curso que, quer dizer, que poderia estar dando luz sobre esses elementos. E esse filme, Celeste, que você fez referência, ele também é uma tragédia pessoal, é uma tragédia familiar, certo? Numa situação, eu diria, muito dramática. Agora, né, a realidade sempre é pior do que a arte. O que nós vemos hoje nos dramas, se nós formos ouvir as pessoas, é muito mais dramático. Bom, gente, Luiz, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre Ladrões de Bicicleta? Então, Ladrões de Bicicleta eu acho, uma das obras maiores do Vittorio De Sica, que foi um diretor que buscou a solidariedade humana. Foi um diretor, um cineasta muito humanista, e que os seus filmes valem a pena serem vistos. E são filmes que você pode ver em família. Não há nenhuma preocupação com a idade de quem estiver assistindo, porque são filmes realmente familiares, com temas muito familiares, embora sejam densos na questão social, apontando diferenças sociais e problemas econômicos que vivemos em sociedade. É um diretor que é muito humanista, que realmente nos emociona. Eu queria só, portanto, então, me despedir de todos vocês, agradecê-los, obrigado por divulgar o meu livro, obrigado por me convidar para fazer parte desse momento, dessa análise do filme Ladrões de Bicicleta, e obrigado a Celeste, um sorriso tão bonito ali, com o azul celeste de fundo, e o amigo Giovanni Alves com todos os seus livros que colocam ele num ambiente de bastante intelectualidade, né? Obrigado, pessoal. Olha, Luiz, obrigado pela sua presença. Eu peço que vocês acessem o site do projeto Tela Crítica. Inclusive, consta lá um curso livre, um curso gratuito, que nós vamos ter no próximo semestre, que se intitula A Miséria Brasileira através do Cinema. Vamos, então, fazer um esforço, né, através do cinema brasileiro, para tentar conhecer o Brasil. Né? Eu diria que é um grande desafio, e vamos requisitar a arte, né? Porque o Tela Crítica ele tem essa mensagem de que apenas a arte, né, vai nos redimir da barbárie social. Né? A barbárie que é a desumanização, né? A desumanização interior, né? A barbárie social, ela tem essa dimensão muito específica de um desmonte, inclusive, da razão histórica, da capacidade de indignação, de percepção, quer dizer, tem um elemento que, talvez na época do Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, não fosse tão candente, né? Houvesse algum traço de sociabilidade, de solidariedade, né? Basta nós verificarmos as relações entre os personagens, mesmo na miséria você tinha ainda algum elemento, algum traço de socialidade, né? Mas, enfim, fica esse convite que vocês acessem a página, se inscrevam, e agradeço mais uma vez o Luiz por estar conosco e vai continuar conosco, vai ser um colaborador aqui, sempre que tiver a oportunidade de um filme, né? Principalmente do cinema neorrealista italiano, do cinema italiano, esses que você conhece tão bem, a gente vai te convidar, Luiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima. Um bom final de semana a todos. Tchau.